Bom dia, irmãos. A graça e a paz do Senhor Jesus seja com todos. Prazer estar aqui, rever irmãos, poder compartilhar da palavra de Deus e cultuarmos ao Senhor juntos. Quero agradecer ao Conselho da Igreja pelo convite, na pessoa do Reverendo Augusto. E quero convidar os irmãos a abrir então a palavra do Senhor. No capítulo 8 do Evangelho segundo escreveu Marcos, nós vamos ler alguns versos desse capítulo, iniciando-se no verso 14 e iremos até o final do capítulo, no verso 38, Evangelho de Marcos, capítulo 8, a partir do verso 14. Assim nos diz a palavra do Senhor. Ora, aconteceu que eles se esqueceram de levar pães e no barco não tinham consigo senão um só. Preveniu-os Jesus, dizendo: Vede, guardai-vos do fermento dos fariseus e do fermento de Herodes. E eles discorriam entre si: É que não temos pão. Jesus, percebendo, lhes perguntou: Por que discorreis sobre o não terdes pão? Ainda não considerastes, nem compreendestes? Tendes o coração endurecido? Tendo olhos, não vedes, e tendo ouvidos, não ouvis? Não vos lembrais de quando partiu os 5 pães para os 5.000, quantos cestos cheios de pedaços recolhestes? Responderam eles: 12. E de quando partiu os 7 pães para os 4.000, quantos cestos cheios de pedaços recolhestes? Responderam: 7. Ao que lhes disse Jesus: Não compreendeis ainda? Então chegaram a Betsaida e trouxeram-lhe um cego, rogando-lhe que o tocasse. Jesus, tomando o cego pela mão, levou-o para fora da aldeia e, aplicando-lhe saliva aos olhos e impondo-lhe as mãos, perguntou-lhe: Vês alguma coisa? Este, recobrando a vista, respondeu: Vejo os homens, porque como árvores os vejo andando. Então, novamente, lhe pôs as mãos nos olhos e ele, passando a ver claramente, ficou restabelecido e tudo distinguia de modo perfeito. E mandou Jesus embora para casa, recomendando-lhe: Não entres na aldeia. Então Jesus e os seus discípulos partiram para as aldeias de Cesareia de Filipe. E no caminho perguntou-lhes: Quem dizem os homens que sou eu? E responderam: João Batista, outros Elias, mas outros alguns dos profetas. Então lhe perguntou: Mas vós, quem dizeis que eu sou? Respondendo Pedro, lhe disse: Tu és o Cristo. Advertiu-os Jesus de que a ninguém dissesse tal coisa a seu respeito. Então começou ele a ensinar-lhes que era necessário que o Filho do Homem sofresse muitas coisas, fosse rejeitado pelos anciãos, pelos principais sacerdotes e pelos escribas, fosse morto e que depois de 3 dias ressuscitasse. E isto ele expunha claramente. Mas Pedro, chamando-o à parte, começou a reprová-lo. Jesus, porém, voltou-se e, fitando os seus discípulos, repreendeu a Pedro e disse: Arreda, Satanás, porque não cogitas das coisas de Deus, e sim das dos homens. Então, convocando a multidão e juntamente os seus discípulos, disse-lhes: Se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Quem quiser, pois, salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a vida por causa de mim, do Evangelho, salvá-la-á. Que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Que daria um homem em troca da sua alma? Porque qualquer que nesta geração adúltera e pecadora se envergonhar de mim e das minhas palavras, também o Filho do Homem se envergonhará dele, quando vier na glória de seu Pai com os santos anjos. Amém. Que o Senhor aplique a sua palavra ao nosso coração. Oremos mais uma vez, explicando a graça de Deus. Senhor, nós bendizemos ao teu nome. Nós louvamos ao Senhor por esse ajuntamento santo, momento especial, que se reveste de toda alegria para nós, o teu povo, ao nos reunirmos, nos lembramos dos teus atos de justiça, nos lembramos da esperança e do aguardo de que em breve, no dia glorioso, o Senhor venha para estabelecer o seu reino sempiterno, restaurando todas as coisas. Nós te louvamos pela tua palavra lida e suplicamos que o Senhor nos abençoe, aplicando-a pelo teu poder ao nosso coração. Que o teu Espírito, que nos conhece, que sabe como somos, Ele mesmo alimente
a cada um de nós, conforte e confronte também, a fim de que, ao sairmos daqui nessa manhã, amemos mais ao Senhor. Dá-nos da Tua graça, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. O Evangelho de Marcos é um evangelho que se reveste de características todas especiais e daqueles, dos 4 evangelhos, um dos que eu mais gosto. No culto infantil em minha casa, no culto doméstico que realizamos todos os dias, esse foi o primeiro evangelho que expus para as minhas filhas, avaliando que ele tem um tema todo especial quando trata com os discípulos acerca da vida de seguir o Mestre, acerca das necessidades que temos de sermos transformados pelo Senhor nas nossas sensações, na capacidade de enxergarmos a vida e de enxergarmos o mundo. Alguns vão apresentar o Evangelho de Marcos como aquele que aponta o Senhor Jesus como servo. E alguns termos, como vimos no texto de hoje, apontam um servo que tem muita pressa em realizar a obra do seu Pai, a obra do seu Senhor. Um Senhor que não perde o tempo, um servo que se coloca nas mãos do seu Senhor para realizar toda a sua vontade, com muita pressa, com muita velocidade, a fim de que o seu Senhor seja bendito e seja louvado. E ao chegarmos nesse texto, nos aproximando desse capítulo 8º do Evangelho de Marcos, chegamos mais ou menos no meio do ministério de Jesus, um momento crucial, onde Jesus vai revelar coisas ainda mais profundas aos seus discípulos, onde ele vai se revelar como o Cristo e mostrar a esses seus discípulos e aqueles que lhe seguiam, até um pouco mais distantes, a necessidade que havia de seguirem ao Mestre, não apenas naquilo que ele tinha para dar, ou nas palavras que ele tinha para oferecer, ou nas curas que ele poderia realizar, mas seguir o Mestre com toda uma intenção de coração, com propósitos bem estabelecidos, seguir o Mestre com um desejo de servi-lo, como ele mesmo apresentava o serviço que fazia em fidelidade ao Senhor Deus, o seu Pai. Se nós observarmos, irmãos, e eu gostaria de rapidamente fazer um passeio antes desse texto, para nos aproximarmos dele, compreendendo o contexto que ele nos traz, do verso 4 em diante, após o Senhor Jesus falar por meio de parábolas, após o Senhor Jesus realizar algumas curas e convocar aqueles que seriam seus discípulos, então ele começa a ensinar aos seus discípulos o seu ministério, o que era seguir o Mestre e quem era aquele que eles seguiam. E se os irmãos voltarem algumas páginas da Bíblia, chegando no capítulo 4, do verso 35 a 41, eu quero ser bem rápido nisso, o Senhor Jesus mostra quem ele é. Ele é o Senhor que tem o poder sobre a criação. Jesus fala à tempestade, Jesus fala ao mar, acalma-te, emudece, e tudo se acalma e se faz uma grande bonança. Um episódio que todos nós conhecemos bem, em que os discípulos se encontravam num barco no mar da Galileia, em meio à tempestade e achando que pereceriam. O Senhor Jesus é aquele que, com a palavra do seu poder, faz com que a criação lhe obedeça. Mas eu quero observar com vocês algumas outras coisas. No Evangelho, no capítulo 5, no Evangelho de Marcos, nós vemos o Senhor Jesus não apresentando-se apenas como o Senhor da criação e que com a palavra do seu poder faz com que todas as coisas se lhe submetam, mas no capítulo 5, do verso 1 ao verso 14, o Senhor Jesus aponta que ele é o Senhor sobre o inferno e sobre as hostes malignas, mostrando aos discípulos que aquele que eles estavam seguindo era todo-poderoso e que eles nada haveriam de temer ao seguir esse mestre. Era o Senhor da criação, mas era o Senhor sobre o inferno, e ele apresenta isso quando, com a sua palavra graciosa, ele liberta um homem, um gerazeno ou um gadareno, que fazia muitos anos vivia entre os sepulcros acorrentado, com uma vida miserável e desgraçada pelo pecado, e o Senhor Jesus o liberta, não de um demônio, mas de uma legião inteira. Nós conhecemos bem o texto. Jesus, aquele que aqueles homens que foram chamados para segui-lo, seguiam, os discípulos, ele era o Senhor que tinha tal poder. Prosseguindo no texto,
O Senhor Jesus é aquele que também é onisciente sobre todas as coisas. Quando caminhando para a casa de Jairo, a fim de atender o pedido de um pai aflito que tinha uma filha enferma, Jesus é apertado pela multidão e uma mulher lhe toca, desejando ser curada, e os irmãos lembram desse texto. Eu me lembro de um seminarista no Seminário Presbiteriano do Norte, pregando nesse texto em especial, e ele era um carioca, cheio das gírias e manias do carioca ao falar, e nada contra carioca, se aqui houver algum, gosto muito de vocês. Mas ele pregando sobre esse texto, ele diz que a multidão apertava Jesus, e ele diz: irmãos, a multidão apertava Jesus, e de repente Jesus pergunta assim: quem me tocou? E Pedro olha para Jesus e diz assim: peraí, Jesus, está me tirando? Todo mundo riu na capela e ele foi chamado a atenção, certamente pelo professor de pregação, sobre aquela colocação dele. Jesus, apertado pela multidão, fora tocado por uma mulher que tinha fé, compreendendo que aquele era o Senhor sobre a sua enfermidade, e ela é curada, porque dele sai virtude. Jesus é o Senhor onisciente, que sabe aqueles que estão na multidão e os identifica e os individualiza como aqueles a quem Ele abençoa. Não há como se esconder no meio da multidão do Senhor Jesus, mesmo quando queremos ser abençoados. Do verso 35, do capítulo 5, até o verso 43, Jesus, Ele se apresenta como o Senhor sobre a morte. Jesus é o Senhor da vida, Ele é a própria vida, que tem poder sobre a morte. Com apenas uma palavra, Talita cumi, uma menina que estava já morta se levanta. Os discípulos, eu imagino, irmãos, deviam estar atônitos com tanta velocidade nas revelações de Jesus. Ele é o Senhor sobre a criação, Ele é o Senhor sobre o inferno, Ele é o Senhor onisciente, Ele é o Senhor da vida, que tem poder sobre a morte. No capítulo 6, do verso 30 ao verso 44, o Senhor Jesus se revela como o Senhor da providência. A multidão persegue, a multidão segue Jesus, a multidão quer ouvi-lo, e agora uma multidão faminta, que está ouvindo o Senhor e não tem com que se alimentar, e o Senhor, compadecendo-se dessa multidão, alimenta 5.000 homens, com apenas 5 pães e 2 peixes. Ele providencia, porque Ele é o Deus da providência, alimento e sustento no meio do deserto. No capítulo ainda 6, do verso 45 ao verso 52, nós vemos o Senhor Jesus ter poder sobre as leis da natureza. Ninguém anda sobre as águas, ninguém anda sobre o mar, mas Jesus anda. As leis da natureza estão nas mãos dEle, porque Ele mesmo é quem as fez, e Ele mesmo é quem as sustenta. Os discípulos estavam tendo lições atrás de lições sobre quem era o Senhor que eles estavam seguindo. Não era um mestre qualquer, Ele não era João Batista, apesar de toda a grandeza, sendo o maior dos nascidos de mulher. Jesus era muito maior, Jesus era diferente, Jesus era muito mais poderoso do que quaisquer outros que andaram pela terra. No capítulo 6, no verso 53 ao verso 56, no capítulo 7, do verso 24 ao verso 37, Jesus é o Senhor sobre as mais diversas, diferentes e possíveis enfermidades que os homens podem ter. Jesus cura um sem número de pessoas com as mais diversas enfermidades incuráveis ou até curáveis pelos homens, com o seu toque, com a sua palavra, com o seu amor. Nos avizinhamos então do capítulo que lemos hoje, do capítulo 8. E no verso 1 ao verso 10, o Senhor Jesus se apresenta como o Senhor da providência mais uma vez. Parece que essa era uma necessidade. Continuamos, apesar do Senhor suprir-nos diariamente, cotidianamente, com o seu amor, a sua graça e a sua providência, continuamos precisando da sua providência. Precisamos continuamente que Ele nos demonstre da sua graça providente dia a dia. E o Senhor, sabendo disso, apresenta-se mais uma vez como o Senhor da providência, multiplicando mais uma vez os pães e alimentando dessa feita 4.000 homens. 4.000 homens.
Bem, irmãos, diante disso tudo, nós chegamos no texto em que nos encontramos, em que após 2 multiplicações e após uma maratona tão grande, em que o Senhor se apresenta como o Senhor, os discípulos se encontram num barco. E pense comigo, qual seria a nossa conversa naquele barco depois de tanta coisa? Você viu o mestre? Você viu como ele multiplicou pães mais uma vez? Olha, somando-se a primeira multiplicação, já são agora 9.000 homens alimentados. O Senhor realmente é poderoso. Você se lembra quando ele fez com que aquela menina, filha daquele homem, Jairo, ressuscitasse? Ou quando, com a palavra do seu poder, ele libertou um homem que era escravizado pelas hostes infernais? A conversa deles não era essa. Irmãos, estranhamente, os discípulos ali, eles conversavam sobre o estômago deles, sobre a fome deles, que, penso eu, não era lá grande fome. Afinal de contas, há pouco tempo eles haviam sido sobejamente alimentados pelo Senhor Jesus. E eles estão no barco, e se os irmãos voltarem os olhos para o texto sagrado, eles estão no verso 14, discutindo entre si: não temos pão, não temos pão. E o Senhor Jesus, atento à discussão, e mesmo que ela não fosse audível, atento às vozes do coração daqueles homens, o Senhor Jesus se aproxima e faz uma afirmação para eles, dá mais um ensino a eles: vede, guardai-vos do fermento dos fariseus e do fermento de Herodes. Esse é aquele elemento estranho, externo, que faz com que as coisas sejam levedadas ou sejam tornadas impuras. É o cuidado excessivo com essa vida. É o cuidado excessivo com as riquezas, o cuidado excessivo com o poder, o cuidado excessivo com o ter, o cuidado excessivo com as coisas que nos cercam, o cuidado excessivo, irmãos, com o pão da padaria, com o pão que pode saciar a fome por algumas horas. E me parece que o cuidado excessivo com essas coisas tornam os discípulos naquele momento incapazes de perceber toda a glória, todo o senhorio de Cristo que lhes era revelado. Me parece que essa também é a nossa situação, é o nosso dilema do viver aqui e agora. Constantemente nos preocupamos com o pão, nos alimentamos na casa do Senhor, mas saímos preocupados já no dia seguinte com as nossas coisas, com o pão que precisamos ter, com as contas que precisamos pagar, com a necessidade de que o Senhor se apresente como providente dia a dia, e nos esquecemos que sim, Ele se apresenta no momento certo sempre, como o Senhor da providência, como o Senhor que chega na hora, como o Senhor que cuida do seu povo. O Senhor Jesus, então, parte para vários ensinos nesse texto. Eles continuam insistindo: nós não temos pão. E um dos pontos mais extraordinários nesse texto que nós lemos, e sobre o qual por muito tempo eu me debati, irmãos, sem compreender, e talvez essa seja também a indagação de alguém aqui, quando do verso 22 ao verso 26, há um homem que é curado pelo Senhor Jesus em 2 etapas. E a minha pergunta ao ler esse texto é: será que faltou poder? Será que Jesus falhou? Jesus teve que orar de novo, Jesus teve que estender as mãos de novo para que esse homem ficasse plenamente curado. E eu venho, depois de muitos anos, compreender que, na realidade, Jesus não falhou, tudo faz parte de um grande ensino. Tudo no Evangelho faz parte de um grande ensino. As pessoas enfermas, as curas que Jesus realiza, o seu poder sobre a natureza ou sobre o inferno, tudo faz parte de um objetivo de ensinar aos discípulos. E esse texto todo faz parte desse contexto de ensino aos discípulos e, portanto, a nós, que somos seus discípulos também. Voltando então para essa perícope anterior, percebendo que tudo isso faz parte de um ensino, e vamos então ter respostas dentro desse ensino do Senhor. Ele então faz algumas indagações no verso 17 aos seus discípulos: não considerastes, não compreendestes, tendes o coração endurecido, tendo olhos não vedes,
Tendo ouvidos, não ouvis, não vos lembrais. Eles deveriam considerar, eles deveriam compreender, eles deveriam ter um coração transformado, eles deveriam ter a capacidade de enxergar, de ouvir e ter guardado no coração e no mais profundo da memória quem era o Senhor. E esse Senhor se revelaria ou se revelava em todos aqueles momentos, especialmente nessa discussão do ter pão, como o pão da vida. Veja, por favor, no Evangelho de João, no capítulo 6, no verso 35, que o Senhor Jesus fala sobre isso. João 6,35, o Senhor Jesus declara: eu sou o pão da vida. O que vem a mim jamais terá fome, e o que crê em mim jamais terá sede. Ora, em sendo Jesus o pão da vida, como discutir sobre ter pão? O verdadeiro pão descido do céu estava ali diante deles, no barco junto com eles, e não lhes faltaria nada. Mas a discussão é: não temos pão. Isso era uma realidade, sim. Eles não compreendiam, porque havia uma maldição sobre eles. Em Isaías, no capítulo 6, chamado do profeta, o Senhor mesmo havia dito ao profeta, no verso 10º do capítulo 6, se você quiser ir ao texto para enxergar essa realidade, você vai perceber como esses dois textos eles são correlatos e como eles se encaixam e como nós vemos a resposta para essa incompreensão toda dos discípulos nesse antigo texto das Sagradas Escrituras. O profeta, ele é vocacionado pelo Senhor a pregar a Israel e as nações, mas o ministério de Isaías seria um ministério duríssimo, porque seria um ministério anunciado e pregado, um ministério vivido no meio de um povo de coração endurecido, no meio de um povo insensível, no meio de um povo incapaz de perceber e enxergar as coisas. E o Senhor diz a Isaías, no capítulo 6, verso 9 e 10, vai e dize a este povo: ouvi, ouvi e não entendais, vede, vede e não percebais. Torna insensível o coração deste povo, endurece-lhe os ouvidos e fecha-lhe os olhos, para que não venham eles a ver com os olhos, a ouvir com os ouvidos e a entender com o coração, e se converta e seja salvo. Eles estavam com Jesus, mas estranhamente, irmãos, eles ainda estavam sob o poder dessa palavra que havia sido dada ao profeta Isaías contra o povo de Israel. Eles não compreenderiam. Jesus não possuía, ou melhor, Isaías não possuía o poder de mudar os corações. Isaías não possuía o poder de por si mesmo fazer com que cegos vissem, com que surdos ouvissem. Ele não tinha o poder de fazer com que as pessoas compreendessem, ele não tinha esse poder. Mas Jesus, muito maior que Isaías, tinha o poder de mudar todas as coisas. Jesus tinha o poder de trocar-lhes o coração de pedra por um coração de carne. Jesus tinha o poder de fazer com que as escamas caíssem dos seus olhos. E Jesus tinha o poder de fazer com que os seus ouvidos se abrissem para ouvir a mensagem que lhes estava sendo anunciada, lhes estava sendo pregada. Irmãos, o texto de Isaías nos traz luz, ou traz uma compreensão sobre esse texto, porque é uma mensagem que é pregada por aquele profeta a um povo idólatra, e a um povo que está naquela situação de miséria, de incapacidade de compreender, de surdez e de cegueira, justamente por causa do seu pecado. E o grande pecado de Israel pode ser resumido em um. O grande pecado da humanidade pode ser resumido em uma palavra: rebelião contra Deus, que se apresenta na idolatria de si mesmo e idolatria de coisas que estão ao seu redor. O povo de Israel havia se tornado idólatra, e me parece que no texto que lemos, os discípulos eram idólatras também, de si mesmos, das suas necessidades percebidas, dos seus estômagos, da vontade de comer pão, e por isso se tornavam incapazes de enxergar a verdade. Vá, por favor, a um outro texto que vai apontar isso, Salmo 115. Um texto
maravilhoso que vai trazer também luz a esse texto de Marcos 8, nos afirmando, nos apontando como ficam aqueles que são idólatras de alguma coisa. A partir do verso 4 até o verso 8, prata e ouro são os ídolos deles, obras das mãos de homens, têm boca e não falam, têm olhos e não veem, têm ouvidos e não ouvem, têm nariz e não cheiram, suas mãos não apalpam, seus pés não andam, som nenhum lhes sai da garganta. Aqueles que adoram ídolos assim, ou fazem ídolos assim, o texto traz uma sentença terrível no verso 8. Tornem-se semelhantes a eles os que os fazem, e quantos neles confiam. Você consegue enxergar uma correlação entre os dois textos? Tem olhos, não veem, tem ouvidos e não ouvem. Aqueles que não quebram os ídolos que são diariamente produzidos nos seus corações se tornam insensíveis. E Calvino sobre isso já dizia: o coração do homem é uma perpétua fábrica de ídolos. Uma perpétua fábrica de ídolos. Eles são fabricados o tempo todo. E quando Calvino falava sobre isso, ele não pensava numa produção em série. Isso só vem surgir com Henry Ford. Ele pensava numa manufatura, num galpão, onde dia a dia nós entramos, pegamos o escopo na mão, e com a nossa mão e com a nossa imaginação, construímos ídolos para nós mesmos. Irmãos, há necessidade de nós nos levantarmos dos cuidados de nós mesmos, da idolatria das nossas necessidades, entrarmos nos galpões em que no nosso coração são produzidos ídolos, com o machado, com o martelo, com o que seja, para destruí-los. Mas isso não é uma coisa que se realiza uma vez por mês, uma vez por semana. Isso é uma coisa que se realiza todo dia e o tempo todo. Precisamos destruir os ídolos do nosso coração, porque eles nos tornam insensíveis à voz de Deus e incapazes de compreender a sua vontade. Veja, do verso 22 ao verso 26, depois do verso 27 ao verso 30, o verso 31, o verso 33, o verso 34 ao verso 38, por favor, observe o primeiro termo que existe em cada perícope dessa. No verso 22, você enxerga uma perícope aí? Na sua Bíblia tem que palavra? Pode dizer. Então, é isso? Veja o verso 27. Então, veja o verso 31. Então, veja o verso 34. Ah, como eu gosto desse jeito de Marcos escrever. Ele é magnífico nessa maneira de colocar as palavras. Ele usa esse termo como quem liga todo o texto, é uma obra-prima. É uma peça maravilhosa em que, nesse então, ele mostra que tudo está interligado. Não há como compreender a perícope de 22 a 26 sem ligarmos ao que aconteceu antes. Não há como compreender de 27 em diante sem ligar ao que veio antes, ou 31 até 33, ou 34 a 38, sem fazermos as ligações. Tudo faz parte de um ensino, tudo faz parte de uma sequência em que Jesus, com muita pressa, quer realizar a obra, quer atender a voz do seu Pai e quer que os seus discípulos sejam transformados. No verso 22, então, ao verso 26, o Senhor Jesus toma um cego às mãos. E o sino está bem claro aí agora, não? Por que curar em duas etapas? Assim como Jesus tira aquele cego da aldeia e leva-o para fora, onde ele é curado, os discípulos haviam sido tirados das suas aldeias. Os discípulos haviam sido tirados das suas antigas vidas, e eles haviam recebido graça do Senhor, de maneira que eles enxergavam alguma coisa já, mas eles não enxergavam completamente. Eles enxergavam de forma
estranha. Eles viam homens e achavam que eram árvores. Eles não tinham clareza, eles não tinham discernimento no que eles viam, eles não tinham uma percepção perfeita. Assim como Jesus chama aquele homem mais uma vez e numa segunda etapa determina que ele enxergue. É necessário, irmãos, que mesmo após o toque que tivemos de Jesus na nossa conversão, naquele momento gracioso, precioso, em que percebemos pela fé que brotou no nosso coração, dom de Deus, o nosso pecado, nos arrependemos e confessamos Jesus. Mas é necessário que nós permaneçamos perto dele, recebendo graça dele diariamente, para que possamos enxergar as coisas como elas são. Precisamos pensar biblicamente, precisamos enxergar o mundo de maneira telreferente, precisamos ver as coisas que estão ao nosso redor de forma clara, precisamos ter discernimento dos tempos, precisamos ser um povo que sabe dar respostas no momento de crise que o mundo enfrenta. Precisamos ser um povo feito de conselheiros e conselheiras a quem as pessoas perdidas procuram para poder enxergar. Isso só é possível se continuarmos perto do Mestre. Só é possível se continuarmos recebendo da sua graça, se continuarmos recebendo do seu toque. Não é possível termos recebido no passado e seguirmos a nossa vida autonomamente. É necessário que continuemos com o Senhor e sejamos tocados por Ele para perceber. Veja, o verso 27 ao verso 30, que está interligado a essa perícope maravilhosa do verso 22 ao 26, nos apresenta então agora a resposta, ou seja, o resultado daqueles que são tocados por Jesus. Vejam, os discípulos estavam com o Senhor, caminhavam já com Ele há um bom tempo, haviam visto todo o seu poder, mas nenhum deles havia ainda declarado em alto e em bom som: Tu és o Cristo. E o Senhor Jesus lhes pergunta acerca de quem Ele é. Eles falam do que os homens pensam que Ele é, mas o que interessava ao Senhor Jesus é: o que vocês, meus discípulos, dizem que eu sou? E a resposta agora não podia ser outra. Aqueles que são transformados pelo Senhor, aqueles que são tocados pelo Senhor de forma profunda e continuam sendo transformados por Ele a cada dia, estes têm uma clareza nos seus olhos, na sua mente e coração. O Senhor é o ungido de Deus, Ele é o Cristo, Ele é o Senhor Todo-Poderoso. E aquela afirmação é dita em alto e em bom som e é revelada em Lucas, o texto, a perícope, o texto que é correlato a esse vai nos dizer: o próprio Senhor Deus revelou àqueles discípulos, não foi nem carne nem sangue que revelou. Ou seja, aquilo não brota da capacidade cognitiva deles, aquilo não brota porque eles são mais inteligentes, aquela resposta brota nos seus lábios porque o Senhor os revelou. Isso é um ato extraordinário de Deus. Eu não posso me deter ao texto, o meu tempo, ele avança, irmãos, mas no verso 31 ao verso 33, nós vemos já outro dilema. E me parece que a vida cristã é assim. Nós não vivemos numa ascendente constante, nós vivemos mais como que numa montanha russa. Nos encontramos no alto dos montes e no dia seguinte estamos no profundo dos vales. E depois subimos o monte de novo e achamos que vamos permanecer lá, mas daqui a pouco escorregamos para o vale novamente. Confessamos os nossos pecados há pouco e dizemos sinceramente ao Senhor: Senhor, me perdoa pela multidão dos meus pecados, eu não quero mais ser assim. Ou dizemos até como Paulo: miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Mas ao sairmos daqui, irmãos, se descuidarmos, caímos na miséria do pecado de novo. E precisamos constantemente estar diante do Senhor, clamando que Ele tenha misericórdia de nós, pois essa é a realidade até aquele grande dia em que seremos glorificados, em que os nossos corpos serão transformados e nós estaremos finalmente, completamente livres do pecado que tenazmente nos assedia. Ah, como almejamos por esse dia. Transformados pelo Senhor, sabendo que Ele é o Cristo, eles ouvem de Jesus agora acerca do que viria a acontecer.
E o Senhor Jesus diz: olha, importa que o Filho do Homem sofra muitas coisas, seja rejeitado pelos anciãos, pelos principais sacerdotes, pelos escribas, seja morto. Mas tem um restinho do texto, ele diz assim, que ao terceiro dia ressuscite. Parece-me que Pedro ouve aquelas primeiras palavras e uma luz vermelha se acende no seu coração, dizendo: perigo, ora, eu sou discípulo. Se esse será o fim do mestre, qual será o fim dos discípulos então? Seguir um mestre que vai sofrer, ser rejeitado, eu não quero isso para mim. Irmãos, nós vivemos num tempo, e na realidade vivemos nesse tempo desde que caímos lá no Éden, em que nós temos muita dificuldade em aceitar qualquer coisa que diminua o nosso ser, o nosso ego, diminua quem nós achamos que somos ou quem nós queremos ser. Nós temos medo de sofrer, nós temos medo das dificuldades, nós temos medo da perseguição, nós temos medo de homens, nós temos medo de que eles nos rejeitem, nós temos medo de não sermos aplaudidos, não sermos reconhecidos. E Jesus dizia para eles: olha, vocês compreenderam que eu sou o Cristo, deixa eu explicar para vocês o que é seguir o Cristo. Seguir o Cristo é se identificar com o meu ministério. E vocês vão ter que se identificar com essa perseguição. E vocês vão ter que se identificar com essa morte. E qual a palavra de Pedro? É a mesma palavra que muitos dizemos a nós mesmos e ao Senhor quando esses momentos se apresentam a nós. Irmãos, vocês sabem do que eu estou falando. Quantos de nós aqui, seguindo o Mestre, temos aflições? Quantos de nós aqui, seguindo o Mestre, precisamos tomar decisões ao seguir o Mestre, de sermos fiéis e arcarmos com o resultado da fidelidade nessa vida? Sim, o resultado da providência de Deus, mas muitas vezes o resultado da rejeição dos homens. Jesus diz para ele que aquela postura era uma postura de alguém que não discerne as coisas de Deus. Era uma postura daqueles que têm inimizade de Deus, era a postura do próprio Satanás. Eu me lembro do texto em que os discípulos, ou melhor, o povo de Deus é tirado do Egito, e naquela saída do Egito eles têm pressa. Há um cordeiro a se comer, um cordeiro que tinha que ser comido por inteiro. O cordeiro pascal apontava para o próprio Senhor Jesus, o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ao serem libertos daquela realidade de escravidão, eles precisavam comer o cordeiro, a picanha, o carré de cordeiro, o filé do cordeiro, mas eles tinham que comer também os miolos do cordeiro, as tripas do cordeiro, as fissuras do cordeiro. Não podia sobrar nada. Seguir a Jesus e ser liberto por Ele, é participar dele por inteiro. Não é só participar das melhores partes, é nos alimentarmos desse Cordeiro de Deus por inteiro e experimentarmos o que é sermos discípulos por inteiro. Eu chego ao fim, no verso 34 ao verso 38. Quando Jesus então fala não apenas àqueles discípulos, mas aos 70 e à multidão que o segue, dizendo: olha, se vocês de fato querem ser meus discípulos, percebam, compreendam de uma vez por todas, vocês precisam negar-se a si mesmos, vocês precisam tomar a cruz, e aí sim, vocês estão aptos a me seguir, vocês vão me seguir. Irmãos, com tudo isso, o Senhor Jesus diz que nós precisamos abandonar as necessidades percebidas por nós, que na realidade se travestem de necessidades, mas muitas vezes são apenas desejos. Desejos bons, que pela intensidade que desejamos se tornam pecaminosos, ou desejos que são pecaminosos mesmos e que fazem com que nós não compreendamos o que Deus quer fazer. Precisamos abandonar a nossa mentalidade humanista para termos uma mentalidade bíblica. Precisamos sair da nossa zona de conforto para seguir a Jesus, dizendo: sim, Senhor, nós estamos prontos, nós negamos a nós mesmos, nós estamos tomando a cruz e nós estamos te seguindo. O impressionante e o maravilhoso é que tomar a cruz
não é tomar a cruz da nossa morte, é tomar a cruz da nossa vida. Imagine o homem que ia ser crucificado andando pelas ruelas da cidade em que haveria de morrer. Ele seria envergonhado, ele seria rejeitado, e cada passo que ele dá rumo ao lugar da sua morte é um passo a menos de vida. Imagine que eu e você tomamos uma cruz e estamos caminhando para o lugar da nossa crucificação. A cruz romana não era carregada naqueles dois postes que eram sobrepostos ou postos de forma contrária um sobre o outro, formando a cruz, mas o que se carregava pelos que eram condenados por Roma era o patíbulo, era aquele poste horizontal que seria pregado num poste vertical, preparado para aquele no lugar destinado para a morte. Agora imagine, carregamos o patíbulo e todos acham que nós vamos morrer nele, até nós mesmos. Mas ao chegarmos no lugar da nossa crucificação, não há um poste vertical onde o patíbulo ser pregado, porque outro foi pregado lá no nosso lugar. O sangue ainda está ali pelo chão, o cheiro de morte está no ar. E aqueles que deveriam nos pregar na cruz dizem: você está livre. Veio alguém aqui antes de você, carregando o seu próprio patíbulo, e foi pregado no poste que estava destinado para você. Que vida nós teremos a partir daí, irmãos, ao sermos libertos da morte de tal forma? Alguns podem pensar que seria possível seguir a sua própria vida, o seu rumo, mas aqueles que foram libertos, aqueles que chegaram no momento crucial da sua vida e ali não foram crucificados porque alguém morreu no seu lugar, eles saem dali desejando saber quem foi aquele que morreu por ele. Eu quero saber tudo sobre ele, como era o nome dele, onde ele morava e aonde ele foi sepultado. E o extraordinário é que, depois de me preparar e ter coragem de ir ao túmulo aonde ele foi sepultado, ao chegar lá, o túmulo está vazio, porque ele ressuscitou. Os discípulos haviam se esquecido do final do que Jesus havia dito: eu vou ser rejeitado, eu vou ser morto, mas ao terceiro dia eu vou ressuscitar. Esperando, na expectativa de ver um Senhor morto, nós nos encontramos com um Senhor vivo. E diante do Senhor vivo não há outra alternativa. A nossa vida pertence a Ele, porque Ele a comprou com alto preço. A nossa vida pertence a Ele para estarmos apegados a Ele, com o nosso coração apegado de forma íntima, de forma inteira, integral à pessoa dEle, para sermos seus servos pelo resto da nossa existência. Não somos servos de Jesus apenas aqui, seremos servos de Jesus por toda a eternidade. Nós precisamos, irmãos, abrir os nossos olhos, abandonar a necessidade de pão e perceber: Jesus é o pão do céu. Quem dele se alimentar, jamais terá fome de novo. Que o Senhor nos abençoe, nos dê da sua graça para vivermos como verdadeiros discípulos, para a glória do Senhor. Amém.